Bom dia a todos. É uma alegria, realmente a oportunidade que nos é dada pela espiritualidade maior de estarmos aqui com vocês, refletindo sobre esse tema tão importante nas nossas vidas, que é a evangelização, na verdade a educação, o processo educacional das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E a importância da casa espírita na responsabilização desse processo. Aonde que eu... Se alguém puder me ajudar. Aqui. Bom, então iniciamos com a frase de Jesus, que é tão importante nas nossas vidas. Brilhe a vossa luz. Jesus então fala, brilhe a vossa luz. Brilhar a nossa luz é permitir que o nosso potencial interno, que a divindade que nós trazemos, possa se manifestar e iluminar. E Jesus diz que a luz não se coloca sobre o alqueire, a luz não se coloca sobre a candeia, mas a luz é colocada para que ela possa refletir e dar a sua luminosidade. Mas nós vamos aprendendo que o nosso corpo não é matéria densa, mas que são elementos infinitamente pequenos que se atraem e se repelem, formando pequenos focos de luz, pequenas luzes. E à medida que nós vamos melhorando a nossa intimidade, igualmente nós melhoramos também a matéria do nosso perispírito. E melhorando a matéria do nosso perispírito, provavelmente, certamente, o nosso corpo também reflete a luz. E refletir, nós vamos aprendendo então que refletir a luz interna é permitir que esse potencial divino possa se iluminar, mas especialmente que o nosso corpo também é luz. E tanto a física como a química e a astronomia já demonstraram para nós, através da ciência, que nós vivemos num ambiente entrecortado de raios. E entre os raios que dominam o nosso ambiente, nós temos os raios mentais. E os raios mentais que dão vida, que corporificam os nossos sentimentos e especialmente as nossas emoções. E nesses raios, o pensamento, então, ele é uma criação de ondas sutis, mensuráveis como o fotônio. E a nossa mente é esse raio, é essa possibilidade que nós temos. A nossa mente é que dá, através então da sua produção, a nossa mente dá vida e corporifica e movimenta os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Mas a nossa mente, ela está envolta sobre as trevas criadas por nós mesmos. Cabe a cada um de nós esse trabalho e esse processo de permitir que a nossa mente, esse espelho da vida, possa emitir os raios criados por nós mesmos e igualmente assimilar os raios divinos. Vamos imaginar então a nossa mente como esse espelho que reflete os raios divinos que chegam e emite os seus raios. Daí a necessidade de cada um de nós nos abraçarmos, de elegermos o processo educacional como a nossa rota e a meta capaz de permitir que, no meio da nossa vida,
vida possa essencialmente refletir a luz divina. Então a nossa mente, como esse espelho capaz de assimilar a divindade e de emitir os raios, a luminosidade que está dentro de nós. Mas todo esse processo, ele só será efetivo, ele só será realizado no momento que nós abraçarmos o processo de autoeducação, o processo educacional. E quando nós falamos da educação, nós não queremos dizer apenas de uma instrução, de um processo de fora para dentro, mas a educação como um processo interno, um processo de dentro para fora, um processo individual, que é a autoeducação. Então a proposta da casa espírita é despertar em cada um de nós essa vontade, despertar em cada um de nós uma adesão consciente, porque nós só nos transformaremos quando nós tivermos vontade. A vontade, segundo Emmanuel, é a gerente da nossa vida. A vontade é o impacto determinante. Então, o processo educacional... Alguém podia sentar aqui para mexer aqui, por favor? Então, gente, nós vamos observar, então, que a proposta da nossa vida é que a gente realmente encontre paz, que a gente encontre felicidade, mas esse processo é individual, é um processo de cada um. E nós só poderemos fazê-lo através dessa vontade, então, consciente. Daí nós colocamos a necessidade da educação, que é destrancar o brilho encoberto pelas trevas. Quando nós falamos destrancar, é permitir que a nossa mente possa então emitir a luz que está dentro de cada um de nós, é a divindade que nós trazemos, a herança divina que cada um de nós trazemos na intimidade, e permitir que esse espelho igualmente reflita a luz do Pai maior, a luz da espiritualidade. Então, nesse sentido, a educação é o processo mais importante na casa espírita. É através da educação que nós poderemos então destrancar o brilho encoberto pelas trevas. Mas o que é a educação? É uma consciente adesão da vontade e não trabalho de fora para dentro. É libertar-se, é polir o coração. Mas quando nós falamos de educação, o que vem a ser esse processo educacional? Educador é aquele que consegue influenciar o educando. É aquele que consegue, através da sua influência, através do seu processo moral, contagiar o educando. Então, o processo de educação é um processo que se faz através de contágio, em que o educador contagia o educando, e esse, através da sua vontade consciente, através da sua adesão a essa postura educacional, a essa postura moral do educador, tem vontade de iniciar esse processo. Então é uma influência exercida por um espírito sobre o outro, despertando um processo
de evolução. Então, o educando, que é o aluno, promove o aprendizado moral e intelectual. E esse processo é um processo que não tem coação. Então, esse processo educacional, ele é diferente do processo que nós conhecemos de instrução. É diferente do processo de catequese, porque a educação é um processo, então, de cada um. É quando nós consideramos a singularidade de cada espírito. É quando nós consideramos a individualidade, o indivíduo, com as suas potencialidades, com as suas limitações e com as suas dificuldades. O educador, então, ele trabalha com a vontade, promovendo, então, essa adesão voluntária do educando. O que significa, portanto, educar? Educar é elevar, é estimular, é despertar a consciência. Quando Jung, ele trabalha com os processos psíquicos, analisando os processos psicológicos da humanidade. Ele entende que o trabalho mais importante que o indivíduo deva fazer na sua vida é se autoconscientizar, é conquistar a sua consciência. E nesse sentido, ele chama esse processo de individuação. É o indivíduo sair fora desse meio do grupo, é sair fora de um processo de massificação e conseguir, analisar a si próprio. E ele chama isso de individuação. Então, educar é elevar, é estimular, é permitir que essa consciência se desperte, é ampliar o processo consciencial de cada um, é a nossa autoconscientização. É um processo individual, e esse processo individual, ele só se faz através do amor. Então, é diferente amor de violência. Nós jamais despertaremos amor em alguém através da violência. Nós jamais despertaremos a educação em alguém através da coação, através do processo de massificação. Então, o amor, que é uma palavra tão vulgarizada, mas é a palavra-chave no Evangelho, segundo o Espiritismo. A espiritualidade nos relata que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os égolos se exaltaram. A terra se transformou quando se falou a divina palavra amor. Então, o amor, ainda como uma palavra vulgarizada por nós, é a palavra mais forte, capaz efetivamente de promover a transformação. Só através do amor que as pessoas se transformam. Diante disso, nós temos pela frente alguns desafios. Desafios que deverão ser analisados, repensados e refletidos por todos nós, para que nós consigamos encontrar uma postura justa e uma equação adequada para resolver, uma equação justa para resolver esses problemas. Quais são os principais desafios enfrentados pelo educador e também pelos pais, que são os maiores educadores dos filhos? O primeiro desafio, que educação é diferente de autoritarismo. Quando nós utilizamos um método, uma metodologia autoritária, nós matamos a individualidade do outro. Nós impedimos que todas as potencialidades de alguém possam ser despertadas através do autoritarismo.
nós desconsideramos o outro. Então, no processo de autoritarismo, nós elegemos a nossa postura como a mais adequada, elegemos a nossa forma de falar, a nossa forma de agir como a mais adequada. Esquecemos que o espírito é individual, que o espírito traz uma bagagem de outras reencarnações. E quando nós não elegemos nós mesmos como padrão, nós temos uma eleição social. Nós escolhemos um padrão social para que os outros, para que os nossos alunos ou para que os nossos filhos se adequem àquele padrão. Quando nós utilizamos a metodologia do autoritarismo. A educação é um processo onde não há abuso da força física. Então não se educa através da força física, não se educa através de castigos, não se educa através de tapas, não se educa dessa forma. Porque o processo educacional é despertar no outro essa vontade de melhorar. O processo educacional, ele é feito através de influência e não através do abuso da força física. Um outro desafio que nós deveremos superar e vencer, que nós temos pela frente, é o processo de imposição pela malícia. Quantas vezes nós, para buscar a adesão dos nossos filhos, ou a adesão dos nossos educandos, nós usamos a malícia para convencer os nossos filhos ou alunos, através de prêmios, através de recompensas. Não teremos a adesão voluntária através da malícia. E da massificação. A massificação é desconsiderar novamente a individualidade. É trazer um processo único para todos, no sentido de moldá-los a forma como nós elegemos como a melhor. Ou através da imposição de limites. Então, impor limite também não é um processo educacional. Impor limites é adaptar o outro ao nosso processo. É novamente desconsiderar a individualidade do outro. Ou através da disciplina externa, ou através da coação violenta. Então, todos esses métodos que nós aprendemos através dos nossos pais, através da cultura, todos esses métodos, eles não são métodos que educam. Eles são métodos que fazem com que o outro se adapte à nossa forma de agir na nossa presença. Porque esses processos, eles impedem que a disciplina e que o conceito de certo e errado, eles se introjetem no psiquismo da criança. Porque o conceito de certo, o conceito de errado e o código de ética moral de cada um de nós, ele deve estar introjetado no nosso psiquismo e não de fora. Quando nós pensamos no processo educacional, esse processo deve ser uma reflexão. Esse processo deve ser um processo de análise interna. E não pode ser um processo de coação externa. O adolescente, ele deve respeitar os pais, obedecer às leis que regem o nosso mundo, não porque a polícia está observando. Ele deve obedecer porque existe dentro de si um código, na verdade, existe dentro de si um conjunto de leis que ele projetou na sua infância e que
pode estar fora. A lei, ela deve estar dentro, né? E esse processo de internalização dessa lei internamente, ele ocorre na infância. Ele ocorre nesse processo de 0 a 7 anos e ele vai tomando forma quando a criança inicia o seu processo de pubescência até a sua adolescência. Então, esse momento, como nós falamos, que é um momento importante para as nossas reflexões, é o momento de introjeção dos modelos paternos. Quando nós falamos processo de introjeção dos modelos paternos, é porque os pais exercem a grande influência na vida dos filhos. Os filhos imitam os pais, né? Nós vamos falar mais detalhadamente do processo educacional infantil, como ocorre essa evolução da criança, e também falaremos da personalidade do adolescente. Nós falamos de alguns desafios, mas nós também temos as estratégias. Temos os desafios, mas temos as estratégias para superá-los, ou pelo menos para lidar com eles. E esses desafios é o amor, né? Mas esse amor em que considera a dignidade do outro. Esse amor que considera e permite que o outro seja livre. Mas quando nós falamos em liberdade, nós deveremos entender e compreender que a liberdade não se faz sem responsabilidade. Mas para que a criança e o adolescente tenham responsabilidade, para que eles possam exercer a sua liberdade com responsabilidade, esse é o processo que deva ser conduzido pelos pais e pelos educadores. Pestalozzi, que é o eminente educador e o iniciador, né, de Kardec, ele diz que a educação é um processo que deve trabalhar o coração, deve trabalhar a cabeça e as mãos. Ou seja, saber ser, saber saber e saber fazer. Saber ser, não é? Saber ser é um processo onde nós usamos o nosso coração. Saber ser é através do desenvolvimento do coração. Quando nós aprendemos a amar a Deus, amar as pessoas, amar o próximo, aí nós desenvolvemos o saber ser, saber pensar. Esse é um processo que se desenvolve através da inteligência. E a inteligência não é um acúmulo de conhecimentos, não é um acúmulo de matérias, não é nada disso. A inteligência é um processo de reflexão, é um processo de análise, é um processo sim de conhecimento, mas muito mais do que conhecimento, é um processo de análise, é um processo de reflexão. E saber, Deus fala, educar o coração para que a criança aprenda a amar. Educar a cabeça para que a criança aprenda a acolher o conhecimento que chega. Mas esse conhecimento, como nós falamos, ele só faz sentido na nossa vida quando ele é refletido e ele é transformado em atitudes, em habilidades. Então, desenvolver a competência é através do conhecimento que chega através de um processo cognitivo. E essa competência se transforma em habilidade quando o conhecimento passa pelas mãos. Quando o conhecimento, ele chega através dos poros. Ou seja, aquilo que nós sabíamos
nós transformamos em ação. E as mãos, ou seja, transformar o conhecimento em ação. Educar as mãos, são as habilidades. E isso só se faz através do exercício, da reflexão e do amadurecimento. Ou seja, não vale saber por saber. É importante que esse conhecimento adquirido, ele seja refletido e colocado em ação. Bom, nesse sentido, a casa espírita, ela assume um papel preponderante no mundo moderno que vivemos hoje, no pós-modernismo que estamos atravessando nesse momento. Nós vivemos a pós-modernidade, e a pós-modernidade é caracterizada por um pluralismo de ideias. Na pós-modernidade, nós aprendemos, nesse mundo que vivemos atualmente, nós temos muitos desafios. Entre os desafios que nos cercam, nós temos o desafio de usar o nosso livre-arbítrio. Uma coisa interessante, o horário do relógio é o nosso relógio. Então, nesse mundo moderno que vivemos hoje, nós temos um pluralismo, que é essa pluralidade. Nós vivemos um mundo plural, ou seja, onde nós temos diversos caminhos a percorrer. Tudo nos é lícito, tudo nos é lícito. Mas o apóstolo Paulo nos dizia que nem tudo nos convém. Mas para que nós tenhamos a consciência, para que nós possamos fazer uma ação coerente, para que nós tenhamos uma escolha pautada na coerência, é importante então que nós tenhamos conhecimento. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós vamos embarcar na onda. Tudo aquilo que é moderno, tudo aquilo que é novo, nos contagia, nos envolve. E para que a gente não seja envolvido com o modernismo do mundo atual, nós temos que aprender a refletir. Então, ninguém mais, a religião, os sistemas e nem as instituições, elas definem mais o caminho para o homem. Antigamente, a religião tinha esse poder de definir e ditar a conduta humana. Na pós-modernidade, isso caiu por terra. Todas as pessoas fazem as suas opções de acordo com seus desejos. E para que nós possamos, então, termos um desejo que vá de encontro com os nossos propósitos maiores, que vá de encontro com as nossas metas estabelecidas antes de reencarnarmos, porque eu acredito que todos nós temos clareza das metas que nós temos aqui na nossa reencarnação, não é assim? Quando a gente fala de meta de vida, nos parece alguma coisa muito distante de nós, mas nas empresas que nós trabalhamos, nós lidamos com as metas das empresas, não é verdade, gente? Todas as empresas que nós conhecemos, todas as escolas, elas têm metas definidas. Será que nós temos as nossas metas enquanto espíritos imortais? Será que temos estabelecido quais são as nossas metas enquanto espíritos imortais? Quais são os nossos objetivos? E se nós não traçamos, se nós não temos clareza dos nossos objetivos espirituais, é importante que a gente os trace. É importante que nós possamos definir quais são as nossas metas. E se nós definirmos as nossas metas, os nossos propósitos espirituais, nós não seremos envolvidos nesse
aluvião desse mundo moderno. O mundo moderno, com as suas doenças, nós não falamos das doenças da pós-modernidade? Entre as doenças da pós-modernidade está a depressão, está o estresse, que tem consumido a humanidade e as pessoas têm se envolvido sem nenhuma percepção consciente. Porque muitas vezes nós não nos esforçamos para cumprir as nossas metas. Então a casa espírita nesse momento, ela representa, né, a grande, vamos dizer assim, a grande diretriz para a humanidade, especialmente para cada um de nós. A casa espírita nesse momento, ela assume um papel preponderante na sociedade, porque ela ainda nos esclarece, a casa espírita nos esclarece e nos dá diretrizes para que nós tenhamos uma postura consciente na vida. Bom, e na educação dos nossos jovens e dos nossos adolescentes? Como é que a casa espírita se posiciona nesse momento? A essência da casa espírita é a educação. O trabalho mais importante que a casa espírita pode realizar é promover a autoeducação dos seus participantes. Mas a doutrina espírita e a casa espírita, ela também tem muitos desafios, como nós temos muitos desafios. E um dos desafios encontrados pela casa espírita é o desafio de não ser uma doutrina salvacionista. Nós não poderemos encarar a casa espírita como um lugar que vai salvar as pessoas. Mas a doutrina espírita, ela deve ser encarada e entendida no seu tríplice aspecto: religião, filosofia e ciência. A doutrina espírita, ela permite a conscientização do indivíduo. Ela é diferente das igrejas que nós vivenciamos, que nós frequentamos no passado, das igrejas que nós construímos no passado. Ela é diferente das igrejas. Então, a casa espírita, ela tem uma meta, que é promover a autoeducação. A maior tarefa da casa espírita é a caridade da educação, que é elevar, transformar, despertar e conscientizar, contribuindo para a mudança interna do homem. E quando nós falamos elevar, conscientizar é um processo individual. Então a casa espírita, ela não pode utilizar o mesmo processo de massificação utilizado nas outras igrejas. Contudo, as nossas casas espíritas não têm se despertado e não têm tido a consciência que ela precisa ser diferente das religiões. O ensino espírita, ele deve propiciar para aqueles que buscam uma compreensão clara. Então, a prática pedagógica das casas espíritas é diferente de catequese. Educar é diferente de catequese. Quando nós falamos, então, de educar, que nós explicamos no início do nosso trabalho, educar é um processo individual. Geralmente, quando chegamos à casa espírita, quando as pessoas buscam as casas espíritas, elas vão ouvir palestras. E às vezes elas ficam anos e anos na casa espírita,
espírita, tomando passe, assistindo palestra, e às vezes nós não sabemos o nome daquelas pessoas. Então nós devemos, esse é um desafio que todos nós deveremos abraçar. A casa espírita, talvez nós não estejamos ainda preparados para uma educação de massas, né? Porque o nosso trabalho deve ser um trabalho individual. Todo trabalho de educação, ele deve considerar cada indivíduo. E quando nós consideramos cada indivíduo, é como a gente faz na enfermagem. Tenho colocado para os meus alunos que trabalhar com cada paciente é fazer um projeto terapêutico para cada um, é considerar cada indivíduo, é analisar de cada indivíduo os seus valores e os seus potenciais, é ajudar com que esse indivíduo faça uma adaptação melhor da sua conduta de vida, dos seus padrões comportamentais. Então a casa espírita também tem esse desafio pela frente, porque é muito mais fácil nós chegarmos numa casa e fazermos uma palestra para a grande multidão. Mas com isso nós não estamos dizendo que o processo de instrução ele não é importante. O processo de instrução é um processo de informação, de fora para dentro. É um processo também importante. Ele ajuda no processo educacional. Mas ele só não promove a educação dos indivíduos. A educação, sim, é esse processo, como nós já falamos, em que o educador influencia o educando. É um processo onde o educando, em que o aluno, o assistente da casa espírita, o paciente, o cliente, ele adere à postura do educador. E o educador, geralmente, ele também tem mestre, que ele busca se assemelhar àquele comportamento do mestre, e ele quer elevar os seus alunos para que os seus alunos também atinjam esse ideal. E nós temos o nosso modelo e o nosso referencial, que é Jesus. E o nosso modelo nós deveremos então buscar esse modelo como nosso ideal de ego, né? E através do nosso trabalho, especialmente de um trabalho silencioso, nós deveremos influenciar os nossos educandos para que eles busquem essa transformação consciente. Então, a prática pedagógica das casas espíritas, ela deve ser repensada. É uma prática diferente da catequese. Não pode ser apenas um processo de transmissão, porque nós precisamos despertar a consciência espiritual daqueles que buscam a casa espírita. Despertar a consciência espiritual daqueles que buscam a casa espírita. Quais são os desafios, então? Massificação do espiritismo. Porque se nós massificamos, o processo de massificação, ele produz uma banalização. Então aquilo se torna uma coisa banal. Não é mais um processo individual. O espiritismo, ele tem feito um trabalho de assistencialismo social e espiritual. Nós promovemos uma assistência para as pessoas. Temos um caráter instrutivo, autoritário e conservador. Às vezes isso nos dói, não é, gente? A gente falando disso, não é verdade? Né? Esse momento de reflexão sobre as nossas práticas nem sempre é um processo muito tranquilo para a gente. Né? Mas nós temos que ter essa clareza que é necessário que a
contribuir para a mudança do mundo. É necessário que a gente tenha a humildade de rever as nossas práticas. Então, se a gente promove um caráter instrutivo, autoritário e conservador, nós não despertamos naqueles que nos procuram uma significação existencial. Ou seja, as pessoas procuram a casa espírita, tomam um passe e assistem uma palestra, elas melhoram, mas elas não repensam a sua vida. Então o Espiritismo precisa fazer com que as pessoas que nos busquem, que busquem a casa espírita, elas revejam a sua vida e dê um novo sentido existencial para a sua vida. Então nós observamos na casa espírita também uma ausência de participação. As pessoas são ouvintes da casa espírita. Então a nossa metodologia é uma metodologia sem muitos recursos didáticos, né? Nós chegamos, fazemos uma palestra, né? E pronto, a nossa tarefa é cumprida. Mas será que é só isso, gente? É só isso a nossa tarefa na casa espírita? Então vejamos com os nossos adolescentes que buscam a casa espírita, especialmente com os adolescentes e as crianças. Quais são as estratégias que nós deveremos refletir sobre elas, quem sabe adotá-las, mas pelo menos refletir sobre essas estratégias. Acolher especialmente os adolescentes como seres pensantes. Despertar em cada um deles as suas potencialidades, os seus valores. Respeitar e chamá-los à participação. Outra coisa é a disposição das cadeiras. Então, quando nós as cadeiras da forma como elas estão, e eu fico aqui no púlpito, fico aqui nesse palco, as pessoas estão muito distanciadas do palestrante. As pessoas estão muito longe daquele que está à frente, transmitindo a palestra. E essa proposta, trazida por aqueles companheiros da doutrina espírita, que têm se preocupado com a pedagogia espírita, que têm se preocupado com a educação espírita, porque Kardec era um educador por excelência. Jesus foi o pedagogo por excelência. Então, todo o trabalho de Jesus é um trabalho que considerava os seus discípulos, que considerava as dificuldades individuais, as limitações de cada um, mas que trabalhava nas potencialidades, no sentido de despertá-las. E isso para nós, cabe para todos nós, como uma grande reflexão. Como temos conduzido os nossos trabalhos na casa espírita? É apenas como um desencargo de consciência, né? Ou efetivamente nós queremos buscar uma transformação? Isso para todos nós, é uma reflexão para todos nós. Nós temos que ter peito nessa quebrar esses paradigmas. Sempre foi assim, sempre vai ter assim. Gente, não é? Então e ele está dizendo, tem que ter peito para quebrar paradigmas. Mas veja bem, toda mudança, ela ocorre por um. Não é? A mudança, ela inicia por um. Esse um que inicia a mudança é o grande educador. E ele faz o seu processo através da influência moral. Ele contagia o outro através da sua postura. Bom, e a criança? Quem é a criança? A criança traz um patrimônio que lhe marca a individualidade do renascimento no mundo físico. Então, quando nós deparamos com uma criança, nós sabemos que é um espírito velho.
que essa criança traz na sua individualidade um acervo de experiências. Ela traz na sua individualidade um acervo de conquistas que se manifestam através de tendências. E aí, só para, buscando a contribuição da psicologia, da psicanálise e o próprio André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele fala então do psiquismo humano. E aqui nós estamos pensando na criança. Ele divide então esse psiquismo em 3 instâncias psíquicas. Nós temos na parte inferior, e esse desenho, ele é apenas para as nossas reflexões, muito mais um recurso didático. Mas o Freud dizia então que o nosso psiquismo é semelhante a um iceberg, e que a parte mais externa, o ápice desse iceberg é a nossa parte consciente. Então nós temos aqui o id, que representa o passado, que representa os nossos impulsos, e que a nossa tarefa é de dominar os impulsos para que as nossas ações sejam conscientes. E temos o ego, que representa o nosso presente, a nossa razão consciente, e no ápice nós temos o supereu ou o superego, que é o nosso futuro. Então, pensando na criança, a criança quando ela nasce, ela só tem esse id. A criança, ela traz então o seu acervo do passado, toda a sua bagagem espiritual. E por isso que ela recebe os reflexos dos pais e dos mestres, e são esses reflexos que formarão o seu superego, o seu supereu, que representa o modelo dos pais e o modelo dos professores. Então a criança é portadora de aparelhagem neurocerebral nova. Ela recolhe as impressões através da visão, observação e atenção como lentes da alma. Ou seja, então a criança, ela tem poder, é como se fosse então uma máquina fotográfica ligada, que capta todas as imagens do ambiente através da visão, observação e atenção lenta da alma. Absorve à mercê dos moldes espirituais. A tarefa dos pais. Então, tratar as nossas crianças, e aí, tanto para os educadores, como para os pais, tratar as nossas crianças como se fossem enfeites do coração. Emmanuel coloca para nós, tratar as nossas crianças como se fossem enfeites do nosso coração, é conduzi-los à rebeldia, porque na verdade não dar à criança condições, é não fortalecer o seu espírito para que quando ele se torne grande, para que quando o seu corpo físico adquira então as condições de escolher a vida, de seguir pela vida, ele não encontre recursos internos para realizar as suas escolhas. É na verdade conduzir, é permitir que a criança se vincule a companheiros, a espíritos outros, rebeldes ou espíritos que aderiram à sombra, e então os nossos filhos, que nós tratamos como enfeites do coração, eles retratarão as suas reencarnações passadas. É o que nós deveremos evitar a qualquer esforço. Por que é que uma criança, ou seja, por que é que o espírito reencarna como criança? E por que a criança? Porque a infância é o momento em que o espírito
esquece o seu passado e aprende coisas novas. Então a infância, esse período da infância, ele é fundamental para que o espírito, com o seu psiquismo, o seu passado encoberto, ele possa aprender novos reflexos, novos estímulos. Então esse é o momento mais propício, o momento mais adequado para que novas condutas, novos reflexos, novos comportamentos possam ser incorporados ao psiquismo da criança. E se nós pais, ou se nós educadores, descuramos desse processo, não damos a devida atenção a esse momento, nós perdemos a grande preciosidade da reencarnação. Porque é esse momento que ele aprende, ou seja, é o momento da semeadura, é o momento da infância, o momento da semeadura. E se nós brincamos com as crianças, esquecemos de fazer o processo mais importante, que é semear, na adolescência, quando então a personalidade de outras reencarnações desperta, ele vai se vincular ao passado. E ele perdeu a chance de aprender. Perdeu a grande oportunidade, que é o motivo da reencarnação. Ou seja, então quando Nicodemos pergunta para Jesus o que o homem deve fazer para alcançar o reino dos céus, ele diz, ele deve nascer de novo. E aí ele fala assim, mas como o homem velho pode entrar no ventre da sua mãe? Então Nicodemos não entendia o significado desse momento da infância, que é o momento onde as tendências do passado estão amortecidas e a criança assimila o ambiente, que representa, na verdade, os reflexos daqueles, especialmente dos pais. Quando Emmanuel vai falar sobre o nosso lar, quando Emmanuel define o lar, ele diz, o lar é um conjunto de reflexos daqueles que compõem o lar. Então a criança absorve os reflexos dos pais, como se fosse permeável, ela assimila os reflexos dos pais. Então os pais e os evangelizadores deverão traçar no psiquismo da criança noções de justiça, trabalho e fraternidade. Como, gente? Sem nenhuma imposição, sem nenhuma coação, mas através do entusiasmo, despertando a esperança, mas com uma disciplina. Afeto e disciplina devem ser as armas que nós deveremos trabalhar com os filhos. Porque quando ele demonstra as suas tendências que não são muito favoráveis, que não são muito salutares, nós deveremos usar a disciplina. Sandra, posso fazer uma pergunta? Sim. Lá no início dos slides você fala assim, da não imposição dos limites. Sim. E até onde vai essa não imposição e até onde que começa essa disciplina? Essa é uma questão importante, Se nós falamos não imposição de limites, aqui a gente está falando que é através dos limites. O limite ele deve ser colocado sem coação, sem autoritarismo e sem a força física. Mas nós poderemos colocar limites quando a gente diz assim, olha, você pode caminhar por essa rua. Foi assim que Jesus falou com Adão, foi assim que Deus fala com Adão e Eva. Não coma dessa fruta. É um limite. Não coma dessa fruta. Só que eles ultrapassaram esse limite, Então o limite é dizer, olha, isso não é possível ser feito. Isso é limite. Você pode brincar até dentro dessa sala. Lá fora você não pode brincar. Por que você não pode brincar lá fora? Porque lá fora tem os perigos.
Lá fora, nós vamos lembrar da ovelha perdida. Né? A ovelha quis conhecer o mundo externo, mas ela não poderia, porque o pastor mostrava qual era o ambiente das ovelhas. Isso é limite sem imposição. E o que fazer quando a ultrapassagem desses limites? E o que fazer quando a criança ultrapassa esses limites? Só o amor desperta. Só o amor desperta. Então, só o amor desperta. Isso é muito novo para nós. Tudo isso é muito novo para nós. É uma pedagogia em que nós deveremos ajudar o outro a ter um comportamento mais adequado, mas mostrando para o outro as consequências da sua ação. Porque Deus não nos impõe limite. O limite é imposto por nós mesmos, quando nós adoecemos. Essa é a mesma pergunta que nós vamos ler no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o bem e o mal. Né? Porque ele diz assim, olha, todas as vezes que nós fugimos do bem, nós recebemos no próprio corpo, né, a consequência dessa fuga ao dever. Nós recebemos no próprio corpo a consequência das nossas ações que não foram muito felizes. Aí é ter paciência. Né? Ela também está no Evangelho. Quando os pais dão aos filhos toda a educação, quando os pais semeiam, e se o filho na adolescência faz uma opção por um caminho diferente, os pais devem estar tranquilos, porque os pais fizeram o que deveria ser feito. A semente está plantada. Nós sabemos que a semente plantada, ela um dia ela germina. Mas para que a semente possa germinar, nós precisamos de um outro processo, que é o preparo do coração, que é o preparo da terra. Então nós conhecemos também, isso é muito comum no nosso dia a dia, nós entendemos isso muito bem, né? Que muitas vezes nós colocamos a semente na terra, mas a terra é dura, a terra está árida, e às vezes é necessário um processo de convulsão interna para que aquela terra seja preparada, né? Então esse processo de convulsão interna, muitas vezes ele se dá através das desilusões, através dos processos dolorosos das doenças. Mas tudo tem o seu tempo, né? Olha, na adolescência, então nós falamos um pouquinho sobre a criança. E o adolescente? Deixa eu falar, já são 15 para as 11. A gente poderia fazer um intervalozinho? Ou vocês querem que a gente continue? Nós falaremos agora da adolescência. Já mencionamos o processo educacional, falamos sobre a criança e agora sobre o adolescente. Quando nós falamos adolescente, nós queremos dizer, na verdade isso quer dizer, que é uma fase de trânsito. E trânsito fala de uma situação delicada. Trânsito diz de uma situação que não é estável. Trânsito diz de uma situação que pode ser benéfica ou não. Por isso Jesus comparava a mocidade, comparava o jovem à flor. Quando Jesus faz uma referência ao nosso espírito, no Boa Nova, ele diz então que o espírito é semelhante a uma árvore, que na infância seria uma planta pequena, uma plantinha tenra, exigindo calor, exigindo um solo adequado, luz, extremamente muito cuidado. E que a adolescência ou a juventude seria a flor. A flor é o momento mais bonito da árvore. A flor é que exala o perfume. A flor é que encanta as nossas vistas. Assim é a adolescência.
Assim são os jovens, encantam as nossas vistas. É a fase do desabrochar, é a fase do perfume. Mas ele também nos dizia do cuidado, porque as flores podem enfeitar o cortejo das ilusões. Qualquer vento mais forte pode fazer com que essa flor se perca nas ilusões da vida. E nem todas as flores se transformam em fruto, mas o fruto é a concretização. O fruto é o adulto, representa a velhice. Por isso a necessidade de um cuidado muito precioso, de um cuidado muito atento com os nossos jovens e com a nossa adolescência. André Luiz, ele fala no livro Os Missionários da Luz, da epífise. A epífise é a glândula da vida mental, a epífise ou pineal. É essa glândula que desperta na pubescência os valores criativos. Mas, nesse momento que ela desperta os valores criativos, que é a sexualidade, ela também reabre o mundo emotivo do adolescente. E ele recapitula a sua sexualidade de reencarnações passadas e também a sua emotividade. E é o despertar da sexualidade. Os autores da psicologia, eles vão dizer que na adolescência, duas correntes se unem. A corrente sexual e a corrente afetiva. Dizendo que na infância, a criança tem apenas uma corrente, que é a corrente afetiva. Mas essa afetividade, ele vai dizer que é uma sexualidade, mas não uma sexualidade voltada aos órgãos genitais. Que a criança, o Freud vai dizer que a criança tem uma sexualidade, mas não é uma sexualidade voltada à genitalidade. Contudo, na adolescência, essa corrente afetiva ela não se equivoca mais. Então, na adolescência, o jovem busca efetivamente chegar às vias de fato. Então, a sexualidade do adolescente é uma sexualidade que busca, na verdade, a genitalidade. Então, daí, a necessidade hoje dos educadores trabalhar com a sexualidade do adolescente. Porque nesse momento, os hormônios estão em efervescência, em ebulição. E como nós mencionamos, que é um momento de trânsito, mas especialmente é um momento de transformação. Então o adolescente nem é criança e nem é adulto. Ele passa por esse trânsito e é um momento